Bom, vamos falar agora do Corinthians, eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Flávio Prado, José Manuel de Barros, Bruno Prado. O que falar desse Corinthians, hein? Fez a sua parte, jogando em Itaquera, conseguiu a vitória que podia ter sido mais tranquila, né? Porque o Corinthians fez 2-0, deixou empatar 2-2 e aí, nos minutos finais, encontra o terceiro gol, encontra o gol da vitória, belo lançamento do Fagner pro Pedro Raul. Ainda assim, o Mirassol perdeu, beleza, resultado que o Corinthians estava ali torcendo, mas a Inter de Limeira venceu, não podia nem a Inter de Limeira vencer, nem o Mirassol vencer, eles não podiam mais vencer no campeonato. Deu o Inter de Limeira contra o Ituano e por isso o Corinthians está fora do Paulistão. Bruno Prado. A eliminação, primeiro falar da eliminação, ela veio no início do campeonato, né? Ela veio num péssimo início do Corinthians, com 5 derrotas nos 6 primeiros jogos, venceu na estreia, perdeu 5 seguidas, né? E são 12 jogos no total, ele ainda tem que fazer um dos outros 5, né? Depois dessa sequência, foram 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Uma campanha mais dentro do normal. Então a eliminação veio antes, veio lá no começo do campeonato. O campeonato de tiro curto não deu para recuperar e no grupo do Corinthians os times pontuaram mais. Se ele tivesse no grupo do Santos, por exemplo, daria tempo dele se classificar, né? Mas no grupo do Corinthians, o Mirassol pontuou, o Bragantino pontuou, a Inter de Limeira pontuou e o Corinthians está fora e perdeu. Se pegar a campanha toda no campeonato, ele perdeu 6 de 11 jogos no Campeonato Paulista, então não tem nada o que reclamar. No todo, a eliminação é justa, né? Não tem, a campanha mostrou isso. Sobre o atual estágio do time, claro que houve uma melhora. Por enquanto, eu acho que é uma melhora mais psicológica do que claramente assim, uma evolução do time. Isso a gente ainda tem que ver um pouco mais para frente. É um começo de trabalho com o Antônio Oliveira. Ele nem teve muito tempo de treinar o time. E depois que ele chegou, também chegaram novos jogadores. Então é até difícil comparar com o início, que eu acho que a diretoria atual ela tem 2 erros aí na montagem do elenco, pensando nesse Campeonato Paulista. É claro que ela herdou já uma situação financeira terrível da outra gestão e um elenco que não era bom, e aí resolveram trocar alguns jogadores que os contratos encerraram no final do ano. Acho que ela demorou para... Pensando no Campeonato Paulista, no ano até pode ser que funcione, mas pensando no Paulista, vários jogadores saíram, poucos chegaram no início. Nesse início que o Corinthians perde vários jogos, ele tinha 3 reforços ali, saíram quase 10 jogadores, até mais de 10. Então era um time bem enfraquecido. E se a diretoria atual não acreditava no trabalho do Mano Menezes como técnico, deveria ter trocado assim que assumiram. Aí vão dizer, não trocou porque tinha uma multa alta. Pagou a multa um mês depois. Então, se eles não confiavam, quer dizer que se na primeira sequência ruim eles iam demitir. Se não era o técnico que eles confiavam, bastaria ter uma sequência ruim que eles demitiriam. E uma sequência ruim aconteceria em algum momento. Então, não era o técnico deles... Então, deveria trocar no fim do ano. Fala, a multa eles deixaram aqui, nós vamos ter que pagar. É um contrato que foi feito pela outra diretoria, mas não é o técnico que eu quero. Porque se você não confia, você vai demitir o cara na primeira sequência. E essa sequência em algum momento aconteceria. Então, ali, eu acho que essa diretoria nova falhou. Acho que o time do Corinthians é um time ok. Acho que no mata-mata, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, dependendo das circunstâncias, ele pode ir um pouco mais longe. Nessas 2 competições, ano passado, ele foi semifinalista. Mas o que eu digo longe é pela possibilidade de formato. Por exemplo, ele vai jogar com o São Bernardo na Copa do Brasil. Em São Bernardo, é jogo único. Não é nenhuma surpresa se ele perder e for eliminado. Nas últimas 2 vezes que ele foi jogar em São Bernardo, ele perdeu. No ano passado e nesse ano no Paulista. Então, não é surpresa. Mas, assim, ele pode passar e, dependendo de cruzamento, de sorteio, decisão por pênaltis, ele pode chegar longe. Ele chegou na semifinal ano passado, ganhando 3 confrontos nos pênaltis. Contra o Remo, contra o Atlético Mineiro e contra o América. O mata-mata permite isso. No Brasileiro, a missão é não brigar contra rebaixamento. Acho que a missão é essa. Ano passado brigou para não cair. Esse ano, se ficar no meio da tabela sem risco, eu acho que para esse ano já está com a missão cumprida. Às vezes você está no meio da tabela, acaba sobrando até uma pré-Libertadores, porque pode entrar até o nono, às vezes pode entrar dependendo das circunstâncias. Mas não acho que é muito mais que isso, não. Acho que é um teto ali de 10º lugar, nono. Esse é o teto. Mas a primeira missão é não correr risco como correu ano passado. Para o Antônio Oliveira, que chegou agora, basicamente, chegou com o carro andando, é óbvio que essa eliminação no Campeonato Paulista
e ele já chegou sabendo que seria muito difícil classificar o Corinthians, vai ganhar um tempo agora para treinar a equipe, para poder montar o time do jeito que ele imagina. Mas pro Corinthians é um vexame, José Manuel de Barros. Lanterna do grupo, né? É assim, o Corinthians é uma vergonha a campanha que o Corinthians está fazendo nesse começo de ano. E porque foi muito mal feito, e geralmente é muito mal feita a transição, quando há mudança na diretoria. E aí o novo presidente, ele cometeu, na minha visão, um erro muito grave, que não foi montar uma equipe para administrar o futebol. Ele contratou o gerente de futebol mais recentemente, devia ter sido a primeira coisa que ele fez lá atrás, se cercar de gente que entendesse do mecanismo do futebol, né, como dirige um time de futebol. As atitudes, os erros cometidos pelo Corinthians no mês de janeiro, começo de fevereiro, esses erros demonstraram claramente que o presidente não sabia o que estava fazendo, não tinha conhecimento de como se dirige um time de futebol. Então ele devia ter se cercado de profissionais para administrar o lado do futebol do Corinthians. Alguém para encostar no Mano Menezes, fazer cobrança, conversar direito, participar mais efetivamente, porque o Mano Menezes, aí tirando esse erro que eu apontei, na minha visão pelo menos, por parte da diretoria, por parte do presidente, aí parece que o Mano Menezes, parece não, tenho certeza, errou demais. Para Campeonato Paulista, o time não melhorou em relação ao ano passado, mas era uma continuidade de trabalho. Não é possível que ele começou um campeonato com um time tão capenga, tão mal, do jeito que estava o Corinthians, do jeito que o Corinthians começou o campeonato. Então, o Mano também fez um péssimo trabalho no começo dessa temporada, no começo desse campeonato paulista, né? Se ele via que não dava, devia ter pedido para sair logo no começo. Às vezes o cara se agarra ao cargo ali visando a multa, né? Não, vou ficar aqui para ser mandado embora. Não estou dizendo que ele fez isso de propósito, mas, cara, ele poderia ter ajudado o Corinthians se tivesse pedido para sair, porque o começo dele no Campeonato Paulista foi muito ruim. Foi comprometedor mesmo, né? E o futuro, você olha para o time lá, melhorou em quê? Qual foi a melhora do Corinthians para a sequência dessa temporada? Então é isso, é time para... bom campeonato para o Corinthians é sul-americana, cara. É sul-americana. Claro que tem muito tempo pela frente, dá para ir ajeitando as coisas, mas eu espero que os aprendizados sejam rápidos, né? Senão o Corinthians vai ter um ano muito complicado. Flávio Prado, o que falar dessa queda precoce do Corinthians no Campeonato Paulista, Flávio? Foi engraçado, né? Foi divertido, velho. Como é que o Corinthians perde a especialidade da casa? Pro torcedor do Corinthians, não, né? Não sei. Pra você, enfim. Eu achei engraçado. Mas pro torcedor, a única coisa que não foi... quando tava 2-2, que estava focalizando a torcida lá, tava engraçado. Aí saiu o terceiro gol. De novo, heroísmo, né? Não foi heróico contra o Palmeiras também? Heroísmo contra o Santo André, que não ganha o jogo no Campeonato Paulista. Quase 20 jogos que ele não ganha. Acho que é mais, né? É a pior campanha do Campeonato Paulista, né? Não ganhou no jogo e já no ano passado também não conseguia ganhar nada. E estava 2-0 e empatou 2-2. Então o time do Corinthians é muito fraco. Um time que não conseguiu em nenhum momento se impor. Acharam que melhorou com o Antônio Oliveira. Eu acho que só os jogadores pararam de fazer operação padrão contra o Mano Menezes. No mais, uma perspectiva muito ruim do time do Corinthians. E dificuldade com grana, né? Semana passada aconteceu a saída do Rojas, enfim. Complicado. Agora, Campeonato Paulista, o Corinthians costuma, né, ser um time importante. É a especialidade da casa. Libertadores sempre fala, não dá para confiar. Mas no Campeonato Paulista, nem na especialidade da casa ele andou. Complicado, é um ano que não promete muitas alegrias para a torcida do Corinthians, não. O Corinthians foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista 4 vezes nos últimos 17 anos, nas últimas 17 edições de Paulistão. E a equipe foi comandada pelo Mano Menezes nas 4 eliminações, em 2008, 2010, 2014 e 2024. Bruno, é o principal responsável pela eliminação do Corinthians, o Mano Menezes? Ou você também atribui essa eliminação à diretoria do Corinthians? Também tem os jogadores, também a gente pode colocar, de repente. Acho que não tem um culpado só. Acho que divide aí. O Mano tem a sua responsabilidade. O trabalho dele foi ruim nesse período. Os jogadores, claro, eles que entram em campo, eles que jogam, eles que têm que buscar os resultados.
E acho que dá para dividir com a diretoria atual e com a anterior também, né? O Corinthians ele tem times fracos ou mais fracos do que deveria já há algum tempo. O Corinthians não ganha um título desde 2019. E se você excluir os estaduais, ele não ganha desde 2017. Então não é uma coisa agora, não é agora que o Corinthians tem eliminações que não deveria, corre risco de rebaixamento, é uma coisa que já vem de alguns anos. Não é um processo, não é um ano isolado. Esse começo de 2024 não é um momento isolado. O Corinthians ele tem times mais fracos do que deveria já há um bom tempo. Então acho que tem muita gente aí que tem responsabilidade nisso e o mais provável é que o ano seja difícil de novo. Como eu já falei algumas vezes, vamos supor que essa nova diretoria faça um ótimo trabalho. Coisa que, pelas declarações, eu sinceramente não acredito muito, mas eu acho que eles merecem pelo menos o tempo, né? Eles acabaram de assumir. Aí depois a gente avalia. As declarações não são muito animadoras, mas enfim, eles ainda tem que ter. Eles merecem um tempo aí para que a gente avalie. Vamos supor que o trabalho deles seja excelente. Não vai ser de uma hora para outra que vai virar tudo, assim, vai ter uma revolução, uma mudança muito brusca. O Paulo Nobre, que é citado como um cara que começou a mudar o Palmeiras, ele só começou a ter resultado no terceiro ano de mandato dele. No primeiro ano, o Palmeiras estava na Série B. E ele sabia o que estava fazendo, né? No segundo ano, o Palmeiras quase caiu. Ele subiu, aí ele quase caiu em 2014. Ele fez 40 pontos, fez uma pontuação de rebaixado. É que outros 4 tiveram menos que 40. Mas normalmente com 40 você cai. No terceiro ano é que começou a dar resultado. Foi em 2015, ganhou a Copa do Brasil. Aí no quarto ano, em 2016, ganhou o Brasileiro. Em 2015 teve a contratação do Dudu no início do ano, que foi bem marcante, outras contratações. Em 2015 é que começou a ter um poder de investimento para montar um time melhor, no terceiro ano de uma gestão que hoje a gente sabe que foi boa. Essa aí a gente ainda não sabe, como eu falei. Não me animo com as declarações, mas acho que é justo que se dê o tempo. Mas mesmo se o trabalho for muito bom, não vai ser rápido que o Corinthians vai mudar de patamar. Se você conversar com o Paulo Nobre, lá atrás, o que você fez? Ele falou, contratei gente competente. Eu contratei gente do futebol, gente para fazer para os lugares certos, pessoas para trabalhar. Eu acho que é isso que o novo presidente do Corinthians tem que fazer. E no Flamengo, Bandeira de Melo? E também demorou um tempinho, não foi do dia para noite. Sim, demorou. Olha os times do Flamengo, os times que o Flamengo tinha na época do Bandeira de Melo, na época do Paulo Nobre, até um pouquinho antes da chegada do Paulo Nobre. Pô, tem jogadores que passaram por esses dois times que, meu Deus, gente. O Bandeira assumiu o Flamengo em 2013. Foi até o mesmo ano que o Nobre assumiu o Palmeiras. O Flamengo, título grande, ele ganhou só em 19, mas ele começou a brigar por título grande em 16. 3 anos. Se bem, tenho que dizer, o primeiro ano ele ganhou a Copa do Brasil, mas ali assim, não era um time bom. Assim, ele ganhou porque era Copa, para ser exato, né? Ele ganhou a Copa do Brasil no primeiro ano, mas era um time que o artilheiro era o Hernani Brocador, tinha o Paulinho do 15 de Piracicaba. Assim, ganhou, é justo dizer, o fato é esse, ganhou no primeiro ano, mas assim, não tem nada a ver com o que o Flamengo virou depois. Assim, ganhou porque a Copa às vezes permite, mas não era um time, não dá nem para comparar com o que veio depois. Uma diferença, o Flamengo tinha um grupo de pessoas de diversas áreas e esse grupo colocou o Bandeira de Melo na liderança. Como o presidente, ele teve todo o mérito dele, não dá para tirar mérito nenhum do que ele fez, mas já tinha um grupo diferente agora, que o presidente entrou e cabe a ele montar um grupo. E aí que eu não sei se ele vai trazer, vai puxar para o lado dele pessoas como o Flamengo fez, por exemplo, né? Um grupo de pessoas com capacidade para fazer essa transformação. O Flávio Prado tá aí, o Corinthians começou o ano com esse discurso, agora acabou a farra dos rivais, o Rubão, né, que acabou falando essa frase, ficou marcado, não tem como. Corinthians cai no Campeonato Paulista. Se essa diretoria nova do Corinthians tivesse um discurso assim, pés no chão, a gente está chegando agora, estamos pegando uma herança, vai ser um processo difícil, mas nós vamos passar por isso, reconstrução do clube, vai levar um tempo, mas o Corinthians vai voltar, né, dentro de campo, a disputar com o Palmeiras, com o Flamengo, porque o Corinthians, gente, é um gigante, tem um potencial aí gigantesco. Era para estar junto mesmo, do Flamengo e do Palmeiras, né? Quando a gente cita aqui as forças dentro de campo. Porque o Corinthians tem um potencial gigantesco, um clube gigante. O que falar da diretoria do Corinthians e se você acha que essa diretoria também tem muita responsabilidade na queda precoce do Timão, Flávio? Não, eles não têm responsabilidade. Pegaram o barco andando. Agora, a diferença do que foi citado aqui, do Flamengo, do Bandeira de Melo e do Palmeiras, do Paulo Nobre, o Flamengo eu não acompanhei tanto, até por morar em outra cidade. O Paulo Nobre eu acompanhei muito bem.
Paulo Nobre sabia desde o começo o que ele queria fazer. Ele tinha uma noção exata de como estava o Palmeiras, ele tinha um diagnóstico do Palmeiras, bem claro, e sabia exatamente o que tinha que fazer em cada momento. Então houve um momento de mais austeridade, ele tinha até um gestor de futebol, ele começa com o Brunoro, depois quando ele quer dar um passo à frente, ele traz o Alexandre Matos, passo à frente, quer dizer, investir mais. O estilo do Brunoro é um estilo digamos, mais conservador, um trabalho que ele pediu o Brunoro trabalha com qualquer tipo, ele é um gestor espetacular, mas naquele momento foi pedido a ele mais austeridade e tal, e ele com toda a rodagem, tem toda a experiência, fez exatamente assim. Quando ele quis uma coisa mais, vamos lá, vamos enfiar o pé e tal, ele trouxe o Alexandre Matos. Todo o processo ele foi pensado. O Paulo Nobre sabia exatamente onde ele queria chegar, como ele tinha que fazer, como ele ia diminuir a dívida do Palmeiras, estancar as dívidas, que faz aquele empréstimo no nome dele, aí depois ele coloca para receber com juro menor. Ele sabia exatamente o processo que ele tinha que fazer. Não me parece que a direção nova do Corinthians saiba o que ela está fazendo. Não me parece. Parece que eles estão tateando meio no escuro para ver se aparece um treinador que comece a dar resultado e tal. O resultado em campo não tem nada a ver com a gestão. Se o Corinthians sabe exatamente o que ele está fazendo, pouco importa que o time não passou de fase no Campeonato Paulista. Não importa. Ele tem um objetivo maior. Como foi citado aqui, o Palmeiras poderia ter sido rebaixado no começo da gestão do Paulo Nobre. Agora, se você não sabe o que você está fazendo, também não adianta você ganhar a Copa do Brasil. Não vai resolver nada. O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil e era um time falido. Então, o Corinthians precisa saber. A direção do Corinthians sabe o que está fazendo? Não está passando essa impressão. E aí vai ficar, vai ficar tateando, vai ficar dando tiro no escuro e não vai sair do lugar. Vai continuar do mesmo jeito, na verdade piorando, né? Porque o débito é muito grande todo mês. O Corinthians ainda volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Água Santa, jogo em São Bernardo do Campo, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Em março, fará só mais um jogo, contra o São Bernardo, dia 14, pela segunda fase da Copa do Brasil. A estreia no Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 14 de abril. Então, o Corinthians pode ficar aí um mês sem entrar em campo, do dia 14 de março até o dia 14 de abril. E eu recebi a informação que São Bernardo e Corinthians, esse duelo pela Copa do Brasil, pode acontecer no estádio do Morumbi e não mais no estádio 1º de maio. Então pode rolar aí essa mudança de estádio nesse duelo da Copa do Brasil. Lembrando também que já nessa fase não tem a vantagem do empate, né? Se persistir o empate, decisão por pênaltis. Acho que é isso, né, Bruno? Isso, é isso. É isso, né? Não tem nem, 2 jogos. Não, igual a Inglaterra, que tem o replay, né? Tem essas para não. É um jogo só. O mandante dessa fase empate é pênalti. Já estava definido no sorteio inicial. Sim. Por isso que o mando é do São Bernardo. Né? E também, diferente da fase anterior, que o empate já classificava o visitante, nessa não. Terminou empatado, pênalti. Então tá aí, é o Corinthians fora do Campeonato Paulista, dessa fase final, e na Copa do Brasil tem esse jogo contra o São Bernardo. No Paulistão deu São Bernardo, deu, né? São Bernardo. 1x0, né? Acho que foi 1x0 o jogo, né? 1x0 São Bernardo com 10 desde o comecinho do jogo. É. E no ano passado também deu São Bernardo lá em São Bernardo pelo Paulista também. Gente, estamos dando voltinha. A verdade é que o São Bernardo é favorito, pô. Como assim? Ele joga em casa, ele é melhor que o Corinthians hoje, ele é favorito. Se mudar para o Morumbi, muda alguma coisa, será? Muda, não deveria mudar. Acho que deveria jogar na casa dele, mas aí é problema de cada um. Mas o São Bernardo continua sendo mais time que o Corinthians. Vai mudar como? Em que sentido? Vai abrir para a torcida do Corinthians? Se bem que vai mudar nada. Provavelmente. O Corinthians perde na casa dele, imagina no Morumbi. Não justifica mudar o jogo para o Morumbi se não for para vender ingresso para a torcida do Corinthians. Para botar 50 mil. É verdade. Deve ser arrecadação mesmo. Né? Aí não vai mudar, não. Ó, o São Bernardo é melhor. Muito obrigado, Flávio, Bruno, Zé, Pilhado, todo mundo que ajudou a fazer o Bate-Pronto desta segunda-feira. A gente vai ficando por aqui e amanhã, meio-dia, tem mais uma edição do Bate-Pronto na Jovem Pan.